Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje temos o prazer de resolver um exercício bastante interessante. O exercício é o seguinte, temos 9 sobre y mais 4 sobre x igual a 12 sobre raiz quadrada de x, y. Querem saber o valor de x mais y. A condição que nos dão é que x é maior que zero e y é maior que zero. Vamos então começar a resolver o nosso exercício da seguinte forma. Vamos multiplicar toda a expressão por raiz quadrada de x, y, com o objetivo de nos desfazer do denominador que está a ser sinalizado. Então, vamos ter o seguinte, vamos ter x, 9, raiz quadrada de x, que multiplica a raiz quadrada de y, só para ficar mais fácil, não é, a resolução, sobre y mais 4 sobre x, que multiplica a raiz quadrada de x e multiplica a raiz quadrada de y. Isso vai ser igual a 12 sobre raiz quadrada de xy que multiplica a raiz quadrada de xy. Vamos então cancelar a raiz quadrada de xy com a raiz quadrada de xy. E agora, como temos aí o y, não é? Temos o y e a raiz quadrada de y, vamos fazer o seguinte. Vamos ter então o y elevado a 1 sobre 2, que é o que está a ser sinalizado, menos 1. Esse 1 representa esse y que está a ser sinalizado. Isso vai ser igual a 1, vai ser igual a y elevado a menos 1 sobre 2. Isso é igual a 1 sobre raiz quadrada de y. O mesmo vamos fazer com o x que está a ser sinalizado. Então vamos ter o seguinte, vamos ter x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Isso vai ser igual a x elevado a menos 1 sobre 2. E isto vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de x. Então vamos ter o seguinte. Vamos ter que 9 raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de y mais 4 raiz quadrada de y sobre raiz quadrada de x igual a 12. Agora vamos achar o denominador comum. Nesse caso vamos ter x, raiz quadrada de x, assim é que está certo. Raiz quadrada de x. E do outro lado vamos ter então a raiz quadrada de y. E para o caso do 12, vamos ter então raiz quadrada de xy. Agora vamos multiplicar, como vai ser sinalizado, não é? A raiz quadrada de y de x vai multiplicar o 9 raiz quadrada de x. A raiz quadrada de y vai multiplicar o 4 raiz quadrada de y e a raiz quadrada de xy vai multiplicar o 12. E vamos ter o seguinte. Vamos ter 9 raiz quadrada de x
ao quadrado mais 4 raiz quadrada de y ao quadrado mais, igual a 12 raiz quadrada de xy. Vamos cancelar, não é? A raiz quadrada com o quadrado, que está aí a ser sinalizado. E vamos ter o seguinte, vamos ter 9x mais 4y menos 12 raiz quadrada de xy, visto que ele estava no lado direito a somar e passou do outro lado a subtrair, igual a 0. Nós sabemos que A, por exemplo, o A, ele pode ser representado por raiz quadrada de A elevado ao quadrado. É a mesma coisa que o A. Então, vamos aplicar o mesmo no nosso exercício. Vamos ter o seguinte. Vamos ter 3 raiz quadrada de x elevado ao quadrado mais 2 raiz quadrada de y elevado ao quadrado menos o 12, nós vamos ter o seguinte, vamos ter 2, abrir parênteses, e vamos ter 3 raiz quadrada de x que multiplica a raiz 2, que multiplica 2 raiz quadrada de y. Fechar parênteses, igual a 0. Nós sabemos da seguinte fórmula da diferença de quadrado. Nós sabemos o seguinte. De A menos B elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais, menos 2 vezes A, B. Então, nesse caso, o nosso A é este que está a ser sinalizado. O nosso B é o 2, raiz quadrada de y. E o 2 é este. E o A é este. E o B é este que está também a ser sinalizado. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos ter o seguinte. Vamos ter raiz, 3. Vamos ter 3 raiz quadrada de x menos 2 raiz quadrada de y igual a 0, todo elevado ao quadrado. Todo elevado ao quadrado igual a 0, assim que está certo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o 3 raiz quadrada de x menos 2 raiz quadrada de y é igual a 0. Agora podemos isolar então as variáveis e vamos ter o seguinte. Vamos ter 3 raiz quadrada de x vai ser igual a 2 raiz quadrada de y. Isso quer dizer que a raiz quadrada de x sobre a raiz quadrada de y vai ser igual a 2 sobre 3. Assim sendo, vamos ter então que raiz quadrada de x é igual a 2. Isso quer dizer que x é igual a 4. E no caso do y, vamos ter que raiz quadrada de y é igual a 3.
Isso quer dizer que o y é igual a 9. Agora vamos substituir na operação que nos pedem. Nesse caso, x mais y, o valor de x é 4, mais o valor de y, que é 9. E como resultado final, então, temos 13. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Subscreva no canal, deixe um like. Até o próximo vídeo.